estilo é uma das partes mais marcantes de um artista e é com certeza uma das partes mais importantes na hora de garantir o sucesso de um filme, de um jogo, qualquer coisa que trabalhe com desenho gráfico. Hoje a gente vai falar sobre como desenhar qualquer estilo e eu vou aproveitar e puxar esse assunto aqui com vocês pra gente discutir o quão isso é importante nas nossas vidas como artista e como consumidor de arte. Rapaziada, hoje eu trouxe aqui com vocês uma time-lapse de um processo que eu tive aqui. E eu já vou começar puxando um assunto aqui, pessoal, que é sobre a engenharia reversa. Você que quer trabalhar um estilo, você tem que selecionar algumas referências e fazer a tal da engenharia reversa, que é você desconstruir algo. Aqui vocês podem ver que eu já tô aqui desconstruindo, ó, coloquei as linhas para eu ver a proporção do estilo. Ah, o quão grande é a cabeça, o quão grandes são os olhos, o quão grande é o corpo do boneco. Aqui a gente tá trabalhando com desenho de personagem, então a gente vai trabalhar essas questões do corpo, do rosto, enfim, das expressões. Esse negócio de proporção como um todo, você analisar o desenho como um todo, é uma das partes que mais vai trazer a vibe desse estilo, a essência dele. Quando você bater o olho, você já vai olhar e vai falar, nossa, é daquele negócio. Isso é uma das partes mais importantes. Por exemplo, você pode ver que o desenho da direita não tem nada a ver. Só de eu já trabalhar um pouco essa proporção, já trouxe uma estética muito mais parecida ao desenho do Brawl Stars, aqui, que é o que eu tô usando aqui de exemplo do jogo Brawl Stars, né? E, cara, é muito importante vocês se atentarem nos detalhes e saberem escolher as suas referências, porque referência, gente, é a parte mais importante no desenho. A observação é muito importante. Vocês saberem escolher as suas referências, principalmente quando a gente tá falando sobre esse tema aqui do estilo, porque ninguém cria nada do zero, assim, do nada. Você tem que se inspirar em algo, né, pra você conseguir representar. Como é que eu sei que, isso aqui é um olho, isso daqui é um nariz? Porque eu já olhei muitos olhos, já vi muitos narizes. Então, quando eu for representar eu vou saber quais formas eu vou usar para solucionar esse desenho. E quando a gente vai estudar um estilo, a gente tem que realmente analisar mais profundamente, porque além da gente ter que analisar cada objeto, a gente tem que analisar ainda como aquele artista solucionou aquilo. Porque a gente está entrando no mesmo lugar que aquele artista para resolver as mesmas coisas. Então, você usar as mesmas técnicas, usar as mesmas formas de resolver os detalhes da sua arte, vai fazer com que você consiga ter resultados parecidos e consiga realmente trabalhar um desenho que faça todo mundo olhar aquilo e entender que é naquele estilo que você está trabalhando. Então, olha aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, essa ferradura tá muito feia. Eu não tô gostando disso daqui. Eu tô vendo aqui, tá muito zoado. Não tem nada a ver com o estilo que eu tô procurando. Não tem nada a ver com o Brawl Stars, esse daqui. Esses metais aí que eu coloquei estão super errados. Não tem nada a ver. Tá tudo diferente do jogo. Eu vou ter que mudar isso daí. E olha o que eu vou fazer. Eu peguei algumas referências. Não tá aparecendo aqui na tela porque eu tava usando no outro monitor. Mas eu peguei algumas referências de robôs, armas, coisas do Brawl Stars que são metálicas. E comecei a notar que eles tinham um padrão de cores, um padrão de jeitos de representar as formas. Eu fui ali fazendo da forma que eu achei que era mais parecida com o jogo. E olha que legal como é que foi ficando, ó. Foi ficando mais parecido, ó. Eu vi que tem esses contornos, já coloquei também. E eu já falei, tá, vou pegar isso daqui, já vou colocar no meu desenho. E olha a diferença, pessoal. É muito absurda a diferença. Só de eu mudar um detalhezinho, você já vê que a diferença é muito grande. E, cara, são um conjunto muito grande de detalhes. Você vê que o estilo do Brawl Stars é muito rico. Porque cada coisinha que você vai representar, ele tem um detalhe ali diferente, ele tem um jeito próprio de fazer. E é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Ó, aqui eu vou fazer como as concept arts do Brawl Stars, né? O jogo ele é todo 3D, então é impossível eu no 2D fazer algo 100% igual, né? Eu teria que aprender modelagem, fazer essas coisas, mas eu quero fazer isso num vídeo futuro ainda, eu não vou fazer isso nesse vídeo. Fiquem tranquilos, vai ser só 2D, a gente tá falando sobre desenho, não sobre modelagem. Mas é muito importante, pessoal, vocês prestarem atenção nesses detalhes, porque cada detalhe vai comunicar com um público diferente. O Brawl Stars a gente sabe que ele é um jogo infantil, mas por que a gente sabe disso? Porque muito molequinho joga? Não só por isso. A gente sabe que ele é um jogo infantil por causa do jeito que ele soluciona as coisas, o jeito que ele resolve os problemas, o jeito que ele desenvolve o seu estilo, as suas características visuais para agradar mais o público infantil. Não só as cores saturadas, não só os olhos grandes, os bonequinhos que tem um visual infantilizado, literalmente, né, parecerem mais crianças, mas tem muitas coisas ali que são amigáveis. A própria falta de gore, não tem sangue no jogo, não tem, por mais que seja um jogo de violência, tem boneco que joga bomba no outro, explode, dá tiro, não tem sangue, não tem boneco sendo fatiado no meio, não tem nada disso, tem vários fatores. Se você for analisando essas regras do que você pode, do que você não pode fazer,
e você aplicar isso no seu desenho, você já vai conseguir ir se assemelhando cada vez mais com o estilo que você está procurando. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo vocês prestarem atenção nisso. Porque, cara, é literalmente um divisor de águas. Porque às vezes você tá fazendo um negócio que tá muito parecido com aquele estilo, tá muito na estética, muito na vibe. Mas aí do nada você acaba descumprindo com uma dessas regras que o estilo em si tem. De, por exemplo, não pôr sangue, não pôr violência, não pôr, por exemplo, coisas sexualizadas, né? O Brawl Stars não tem isso. Então se você coloca isso, automaticamente, pessoal, você acaba saindo totalmente da estética do Brawl Stars, né? Totalmente saindo da estética. E eu tô usando o Brawl Stars de exemplo. Você pode trabalhar isso com qualquer outra coisa. Vai ter estilos que é totalmente o oposto, por exemplo, de um Souls-like, de um Dark Souls. Você obrigatoriamente tem que colocar sangue, membro decepado, boneco com 3 cabeças, 7 braços, uma coisa horrenda. Senão não vai ficar parecido com o estilo. Então é muito importante vocês analisarem isso, pessoal. O que seu estilo tem de característica e qual é o público que ele está querendo comunicar. Porque justamente quando a gente falou lá atrás sobre garantir o sucesso de uma obra, de um jogo, de um filme, esse é um dos fatores mais importantes, você entender o que o meu público gosta, o que o meu público quer. Por exemplo, quando eu vou fazer uma história em quadrinhos e eu quero saber qual que é o público que eu quero atingir, eu já posso pensar qual que é o estilo de arte que eu vou ter que fazer que vai agradar mais esse público. O estilo japonês, por exemplo, dos mangás, que é os mais famosos, né? Eles têm sim questões de personagens com violência, coisas sexualizadas. Por quê? Porque tá trabalhando um público adolescente, um público que gosta dessas coisas e vai olhar aquilo e vai se sentir atraído. Isso aumenta as chances daquilo de dar certo. Então é muito importante, pessoal, o estilo ele é muito importante nessa hora. Vocês saberem comunicar com o seu público, vocês saberem o que pode, o que não pode trabalhar com esse público, o que esse público gosta, o que ele não gosta, o que é próprio, o que é impróprio. E vocês saberem analisar isso no estilo que vocês estão querendo chegar e perceber o quanto isso é importante vai ajudar muito vocês. E agora eu tô fazendo, gente, aquelas telinhas de quando você vai selecionar o boneco, aí tem só a carinha dele lá. Aí eu vi nos métodos, né, dos próprios concept arts do Brawl Stars, os próprios artistas que fizeram o jogo, eu vendo como eles fizeram. Isso é muito importante também, pessoal. Você que quer trabalhar um estilo, você vê vídeos dos próprios desenvolvedores, você vê timelapses deles, vocês verem os trabalhos deles, ajuda muito vocês verem as técnicas que eles fizeram. E eu vi que essa era uma técnica muito comum entre eles, de pegar o personagem, desenhar ele em corpo inteiro em algumas cenas aleatórias e ir selecionando aquelas que ele achar mais legal pra fazer aquela telinha de loading, né, do boneco, aquela telinha de seleção de personagem que tem no jogo. E, cara, fica muito legal, muito sensacional isso daqui, gente. E bom, rapaziada, assim ficou nossa arte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha sido útil pra vocês. E se você curtiu, já deixa o like, já se inscreve aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima.